Olá pessoal, hoje nós temos o prazer de receber aqui o Elvis Lisboa, o instrutor, que para satisfação nossa é um sergipano também que nos credencia perante o Brasil, né, a desenvolvermos essa sergipanidade. Então, como é que está nessa época, se fala tanto em sergipanidade, hoje a gente tem o prazer de ouvi-lo e eu vou pedir para que ele se apresente, como é de costume aqui no nosso programa, para que a gente possa iniciar a nossa conversa. Então, bom dia a todos, né? Meu nome é Elvis Marcelo Lisboa Santos, como o Eduardo falou. Eu sou policial militar, sou terceiro sargento, atualmente com 24 anos de polícia, alotado atualmente no batalhão de choque. Sou professor de educação física, formado pela Universidade Federal de Sergipe, e sou terceiro dan de judô, faixa preta terceiro dan. E aí, mediante tudo isso aí, a gente começou a desenvolver alguns trabalhos na esfera da Polícia Militar do Estado de Sergipe inicialmente. Você estudou onde, né, onde você morou inicialmente, para que a gente possa traçar aí uma linha de conversa? Eu tive o privilégio, eu sou a filha adotiva, né, eu gosto de falar isso com muito orgulho. Né, meus pais e minha mãe me pegaram para adotar e foi a melhor coisa que podia acontecer na minha vida, né? Senão, com certeza, eu não estaria aqui hoje nessa situação. Então, eu fui morar em uma rua ali bem pequenininha no centro da cidade, chamada Rua Geruzinho, moro lá até hoje. Apesar de ter comprado um imóvel em outro lugar, mas moro lá até hoje, porque tenho minhas raízes lá, continuo lá. Com muito esforço, né? Meu pai já era funcionário público, mas ganhava pouco. Ele me botou para estudar no Colégio Tiradentes, né? No antigo Colégio Tiradentes. E lá eu conheci... Que hoje é a Universidade que hoje é o MIT, né? Começou lá no centro da cidade, ali na rua de Simão Dias, né? Bem perto de onde eu moro. Então meu pai, com muito esforço, muito sacrifício, ele pagava o colégio para eu estudar lá. Que meu pai, mesmo com poucas letras, ele entendia que a educação... Né, sobre o sol não há nada mais importante, não há nada mais do que a educação. Então meu pai fez esse esforço, consegui, aproveitei a oportunidade e estudei. Né, conheci os dois lá e lá fui me qualificando. Mas chegou a graduação? Sim, eu consegui me formar, né? Em educação física, pela UFS, e consegui também chegar na faixa preta terceiro dan, que é algo também muito difícil, né? Para a gente conseguir chegar na faixa preta. É interessante porque morávamos perto, né? Éramos vizinhos e não sabíamos. Não sabíamos. E ali naquele centro de Aracaju, hoje está tão desgastado, a gente desenvolveu ali, muitas pessoas surgiram daquele contexto. Você falou ali uma questão, e é uma curiosidade, você tocou no nome do seu pai. Sim. Né? E aí, como a gente estava falando anteriormente, seu pai foi o primeiro sergipano a entrar na seleção brasileira de futebol. Fala um pouquinho. Meu nome do meu pai, Eliezer Lisboa Santos, era conhecido carinhosamente como professor Lia, porque as pessoas que viram ele jogar, né, as pessoas com mais idade, dizem que ele não jogava, ele dava uma aula, era um professor. Então, em 1957, ele jogava no Vitória da Bahia, e o Vitória da Bahia foi campeão brasileiro de futebol. E aí, com esse título, ele foi convidado a representar o Brasil, Vitória da Bahia, no Chile, na Copa José Orrindes, acredito isso. E aí ele foi lá, tem várias fotos, tudo, inclusive no blog de Milton Neves, lá da Bandeirantes, tem lá falando sobre meu pai, né, um pouco da trajetória dele, tem fotos da época, ele no aeroporto lá de Santiago do Chile. A gente está tentando construir alguma coisa aí, algum memorial dele, alguma biografia. Precisa, necessário. Para a gente divulgar aí esse feito dele. Mais um sergipano, né, que a gente passa a conhecer, ilustre, que nos representa nesse contexto de sergipanidade, o professor Lia, né? Lia, sim. Importante fazer esse registro. Você entra para a polícia quando? Em 1998, já era um estudante universitário, já era faixa preta de judô. Em 1998 eu fiz o concurso da Polícia Militar, que quem faz o concurso da Polícia Militar é também a Universidade Federal de Sergipe. Eu fiz, consegui passar. Né? E comecei a fazer meu curso de formação de soldado. Mas já no curso de formação de soldado, eu já vi que a polícia não tinha uma doutrina, não tinha uma metodologia de abordagem policial, de mobilizações policiais, de uso de algema, de proteção de armamento, de retenção e contra-retenção de arma de fogo, que é uma coisa muito latente, que a polícia precisa. E daí, com minha experiência no judô, eu comecei a fazer a adaptação de técnicas de judô para a atividade policial. E aí nasce um método sergipano de defesa pessoal, que é um método que a gente está exportando para o Brasil todo, e as pessoas ficam extremamente felizes quando tem contato com o método. Porque o método consegue nivelar todo mundo. A gente pega pessoas que nunca subiram no tatame, com pessoas que são faixa pretas de luta e consegue deixar eles no mesmo nível de habilidade no que tange à apreensão das técnicas. Método sergipano de defesa pessoal policial.
certo, mas que pode ser também direcionado para a sociedade. Sim, a gente tem vários métodos de defesa pessoal. A gente tem esse específico que é policial, para ele saber algemar, mobilizar, conduzir, proteger seu armamento. A gente também trabalhou, a gente deu recentemente um curso, um workshop, melhor dizendo, para as promotoras de justiça da promotoria do Estado de Sergipe, né, que elas ficaram muito felizes, né? O que a gente fez nesse curso foi para que os homens evitem, como elas evitavam os homens tocar nela, e a gente mostrou como é que elas se livravam de pegada no cabelo, de pegada por trás, no braço. Então, foi muito importante, as promotoras ficaram muito felizes com essa técnica. E é uma técnica que precisa ser expandida, né? Sim. Porque todos nós precisamos, né? A gente está no estado, infelizmente, violento, o anuário de violência nos mostra isso, e que ao optarmos por um meio de autodefesa, podemos estar garantindo a própria vida, né? Isso, Eduardo. O que a gente deixa claro é o seguinte: jamais reagir, certo? Mas tem situações extremas. E numa situação extrema, a gente tem que ter atitudes extremas que é nos proteger a qualquer custo. Entendeu? Então, as técnicas, elas não são para formar lutadores. As técnicas são para deixar pessoas capazes de defender sua integridade física. A técnica é para basicamente isso. É importantíssimo, que aí muda o olhar, Sim. né? Muda, talvez nos remeta a uma ideia de estarmos mais alertas a determinadas situações, a determinado contexto. Fala aí um pouquinho sobre isso. Então, a gente hoje, como você falou, a gente vive numa situação social complicada, né? Às vezes as pessoas ligam pra gente lá no batalhão de choque que foram assaltadas. Aí a gente pergunta a característica do assalto. A pessoa foi deixar a pessoa em casa, parou na frente de casa, começou no celular a conversar, né? Distrai do mundo. Aí a gente às vezes orienta: senhora, por favor, não faça isso, não fique parada na porta com essa dessa. Eu não posso ficar parada na minha porta. Aí a gente diz: infelizmente, atualmente, não. Infelizmente o contexto social está doido. Então, fazer a prevenção, ficar sempre em estado de alerta, são atitudes importantes para quem não quer ser surpreendido com a situação desagradável. Essa parte que você fala, que o judô foi importante para você, não só na polícia, mas desde a época do colégio. O que é que você pode falar, por exemplo, com relação ao ensino hoje, que possamos utilizar na grade curricular o esporte, a música, alternativas diferenciadas para os nossos alunos? Eu sou uma prova que o esporte muda as pessoas. Lá no Girozinho, se o senhor tiver a oportunidade de conhecer lá, meus amigos de infância ou estão presos ou estão mortos. Interessante. Ou estão presos ou estão mortos. A maioria, vou dizer assim, são 99%. Um ou outro que conseguiu alguma coisa, mas a grande maioria está morto ou está preso. Teve uma época que eu fui fazer uma revista de um presídio, aí depois que eu fiz a revista na ala, aí o policial disse assim: sargento, tem um rapaz ali preso que disse que ia ser seu amigo. Eu disse: meu amigo, chama ele aqui. Era um amigo meu de infância. Poderia ser eu, Eduardo, no lugar dele. Eu poderia estar com ele, ou poderia ser inverso. Eu estar no lugar dele, ele está no meu lugar. E por que eu acredito nisso? Por que eu tive essa chance? Primeiramente, Deus, eu acredito em Deus. Segundo, meu pai e minha mãe, que mesmo com poucas lutas conseguiram me conduzir bem. Em terceiro lugar, sem sombra de dúvida, tudo que o judô me ensinou através da disciplina, da concentração, dos valores orientais, né, que são muito importantes. Então, eu tive muita influência dos valores orientais e tento até hoje fazer isso com os meus alunos. Pronto, a gente vai abordar essa questão do seu projeto daqui a pouco, mas voltando ainda, que eu acho muito importante a questão da educação, e saber como o esporte associado ao ensino tradicional, o que a gente pode proporcionar a esses alunos, porque a gente tem aqui um contexto de periferia, que você deve conhecer muito bem, sabe da dificuldade da manutenção desses alunos em sala de aula. É uma coisa que a gente vem sempre debatendo, dessa importância de que o ensino vá mais além do que simplesmente fornecer conteúdos, né? Mas assim, oferecer oportunidades, né? E eu acho que você deve verificar bastante isso, porque você tem um projeto interessante. Verdade. Né? E esse projeto você vai nos falar agora um pouco sobre ele, né? Fazendo essa interrelação entre o esporte, a educação, né? E essas técnicas que você tem que eu vou falar um pouco mais sobre o judô, como ele mudou minha vida. Então, comecei, nunca tinha saído do girozinho, não sabia que existia um mundo. Para mim, o mundo era só o girozinho. Aí, um dia eu fui para a competição, lutei, e aí eu ganhei a viagem para ir para outro estado. Porque até então, na minha mente, eu não entendia que tem outro estado. Eu era jovem, já tinha 12, 13 anos. Você teve alguma referência no judô?
O meu professor é minha referência. O nome professor dele? do Vó Américo é minha referência. O Val Américo estudou do Colégio de Aplicação. Sim, é uma grande pessoa, uma coisa Lembro dele. entendeu? Assim, eu tenho 50 anos, 38 eu passei ao lado dele, né? Então veja que influência ele tem na minha vida. Então, a minha... Aí você foi representar Sergipe. Já assim de cara. Imagine só, eu me lembro que na seleção sergipana eram sete atletas de cada peso. Todos os outros eram filhos de doutor, menos eu. Veja a chance que o judô me deu de estar no meio dessas pessoas, de viajar com essas pessoas. Né? Pessoas essas hoje que são médicos, que são juízes, e quando me vê, tem a maior felicidade de falar comigo. Veja como o judô ele faz uma inclusão social. Né? Isso é muito importante, que a gente precisa ressaltar a inclusão social. Entendeu? E aí eu comecei a viajar e quando eu descobri que existia um mundo além do girozinho, eu não quis mais parar de treinar, para sempre estar competindo, para sempre estar viajando. E aí fui para Campeonato Brasileiro, fui para Campeonato Norte-Nordeste. Né? O título mais significativo que eu tive foi ser vice-campeão Norte-Nordeste. Né? Os estados todos do Nordeste e do Norte lutando, e eu consegui ficar em segundo lugar. Então, é o meu título mais representativo. Né? Depois eu tive uma lesão, não consegui mais competir, e aí comecei a desenvolver o quê? As minhas aulas, comecei a dar aula para criança, dar aula para adulto, dar aula para todo tipo de gente. E foi nisso aí, depois da entrada da polícia, que eu consegui juntar os meus conhecimentos de judô com a necessidade do policial militar. Fundamos o nosso método, e nosso método hoje a gente ensina no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, Acre, Roraima, Rondônia, Rio Grande do Norte. A nossa próxima viagem agora, né? A gente é vinculado ao Ministério da Justiça, né? A Secretaria de Educação e Extensão. Né? E aí a nossa próxima missão é qualificar os policiais e militares que trabalham na fronteira do Amazônia. Então a gente vai estar lá para a Amazônia e mostrar o nosso método de defesa pessoal para que eles se protejam. Né? Porque o que eu digo, qual é a maior função do policial? É proteger as pessoas. Mas será que o policial consegue se proteger? Esse é o único questionamento. Como é que eu vou dar proteção para Eduardo se eu não consigo nem me proteger? Então a gente trabalha a defesa pessoal nessa questão da elevação da autoestima, do policial entender que ele, se ele precisar usar arma, ele usa, se ele não precisar usar arma, também tem condições de agir. Pode falar. Você falou agora em armas, muita gente associa defesa a arma, exclusivamente a arma. É verdade. E você está nos apresentando ou uma ou a outra possibilidade, que vai além das armas também. Sim. As armas são importantes, as armas, quando foram criadas, foi para defender o fraco do forte, né? Mas a gente precisa usar a arma com inteligência. Portar uma arma é uma coisa. Mas será que eu sei proteger minha arma? Se eu quiser sacar minha arma e a pessoa segurar na minha arma, o que é que eu faço? Olha que pergunta. É verdade. Né? Questão de segundos você tem que tomar essa decisão, né? E se eu não tiver a prática da defesa pessoal, mesmo com a arma de fogo na mão, eu morro. É muito complicado, entendeu? A gente mudar essa mentalidade. Na cabeça das pessoas é puxar a arma e atirar. E quando a arma dá incidente de tiro, ela falha, e a pessoa vem em sua direção para agredir com a faca, o que é que você faz? Aí eu corro. Se eu não tiver lugar para correr, o que é que eu faço? E aí entra a nossa defesa pessoal especial, específica, nessas situações extremas. Aí você começou a analisar essas questões. Sim. Começou também a fazer correlação com outras modalidades de defesa. Sim. E aí elabora esse método. Né? Qual é o grande pilar do método? A gente trabalha sempre numa progressão pedagógica progressiva. Né? A gente sempre sai do mais fácil para o mais difícil. Como é que a criança aprende a ler? Ela primeiro aprende as vogais, depois as consoantes, juntam uma letra com outras sílabas, sílaba com sílaba palavra com palavra frases, e assim vai. Mesma coisa o nosso método. É baseado nessa metodologia de ensino. Por isso, quando as pessoas são subtendidas, dizem, olha, eu não quero defesa pessoal, não quero saber disso, tem gente que não consegue nem fazer, nunca fez uma cambalhota na vida, tem medo. Aí daqui a pouco, Eduardo, você vê as pessoas fazendo cambalhota, tudo, derrubando, caindo, porque cair é muito difícil, né? Então, uma das maiores lições dos judô não foi aprender a cair. Tanto no tatame, mas principalmente na vida, né? Isso. Tem que saber cair na vida. No judô é para cair, para poder levantar. Né? O japonês, ele gosta muito de cair, você sabia disso? Porque cada vez que ele cai, ele levanta como? Mais forte. Então isso na cultura ocidental, o cair é uma coisa muito boa. Aqui que a gente tem essa ideia, né, de negativismo, da queda, não, cai e levanta. Tem muitos conceitos orientais que a gente precisa estudar com maior cuidado, para que a gente possa fazer também, aproveitar no que for bom, né, e fazer a nossa adaptação. Isso. Como você disse, a gente estava conversando anteriormente,
para a gente analisar determinada cultura, a gente precisa importar também A legislação. a legislação. Verdade. Prossiga então aí falando desse seu método e depois de se despertar para o projeto. Pronto, aí o método a gente começou a implantar ele em 1999, as pessoas começaram a... Teve apoio? Como foi assim? Você estruturou? Veja só, eu comecei a dar aulas voluntárias, né? E aí a Polícia Militar foi muito receptiva nisso, e aí daqui a pouco o método começou a ter muita procura, daqui a pouco a Polícia Civil começou a procurar a gente, aí começou a desenvolver o trabalho na Polícia Civil, na Polícia Militar, nas guardas municipais de Aracaju, da Bahia, de Alagoas, e aí o método começou a ficar conhecido. O cara dizia, você é conhecido? Não, não sou conhecido, quem é conhecer o método. É registrado já o método? Sim, é registrado. Muito bom. Esse método é registrado, tudo tal. Aí eu tive meu primeiro aluno policial em 2007 que quis aprender o método. Até então era sozinho. Eu dava aula sozinho. Aí começou um aluno, começou dois. Hoje nossa equipe tem 15 policiais, todos militares, que dominam o método e tanto faz eu dar aula como ele, porque o método é padronizado. São aulas já padronizadas. Não importa quem esteja à frente. O método que vai ser empregado seria como qualquer pessoa que tivesse ali, vai ser a mesma aula. Então a gente tem desde aprender a cair, até aprender um desarme de arma de fogo, de uma arma perfuro-cortante, passando por tudo isso. Você poderia ter parado nessa parte. Você desenvolveu o método, já apresentou o método para a polícia, está ministrando aula para a polícia, mas aí surge uma preocupação social. Veja só, Eduardo, assim as coisas acontecem na minha vida de uma forma muito especiais. Não, eu não imaginei, nunca pensei fazer um projeto social, nunca tive essa ideia. Eu nunca tive essa ideia. Eu sempre gostei da aula para criança, fazer bagunça e tal. E aí, quando eu fui para o Batalhão de Choque, em 2011, eu fui para dar aula para os policiais do Batalhão de Choque, desse método que eu acabei de lhe falar. E aí, os policiais levavam os filhos para ver. E aí os filhos disseram, me ensina. Eu disse, não, o método de defesa pessoal eu não ensino para quem não é agente de segurança pública. Eu vou lhe ensinar judô, que é a minha luta mãe, que é a minha arte mãe. E comecei a ensinar judô, pedi ao comandante da época autorização. Eu autorizo, ali no bairro América, no Cefato. Todo mundo sabe que o bairro América é um bairro com muitos problemas, né? Já foi pior, né? Já ali foi onde pior. ficava o presídio. Pronto, é justamente lá. Ali, logo embaixo. O nosso dojo é ali embaixo, aos pés do presídio no Cefato, né? Que é o centro Que de hoje formação. é centro de formação. Lá onde a gente forma os praças e os oficiais da Polícia Militar. E tem a escola também, né? E é nessa escola que a gente... Então o dojo da polícia, estava lá o dojo, a polícia cedeu o espaço e a gente começou a trabalhar. Uma semana a gente tinha 5 crianças. Na segunda semana a gente tinha 10. Com o mês a gente tinha 50 gurias. Aí eu botei a mão na cabeça. O que eu vou fazer com esses meninos agora? Aí tem um gargalo, tem um gargalo que são os kimonos, né? Isso. Aí eu fui em busca de empresas para me ajudar. Muitas, não tem interesse em fazer social não, tal. E aí uma empresa, um órgão abriu as portas, os braços e principalmente o coração para mim, que foi o SESI. Aí o SESI disse, vamos lá ver, eu quero ver. Aí a pessoa do SESI veio, né, que, assim, são empresas, são instituições, mas por trás tem que ter pessoas de coração bom. Senão nada vai para Nada frente. não funciona. Então, eu tive o privilégio de conhecer o senhor Acrísio Campos, não sei se você conhece, é o superintendente do Sergipe. Ele disse, vamos lá ver, foi lá ver, e disse, quantos kimonos você precisa, professor? Eu disse, tantos kimonos. Ele disse, o SESI vai doar. E o SESI doou os kimonos, a gente começou. Aí com o ano a gente tinha 100 guri. Aí foi aumentando, e hoje, há quase 11 anos, o projeto faz dia 12 de agosto, próximo, 11 anos de existência, nós limitamos em atender anualmente 180 crianças. De lá para cá, quantas crianças? Mais ou menos? 2.400 famílias. Aí você diz assim, família? Eu digo, Então, eu queria perguntar. Porque além de a gente ensinar o judô e a luta olímpica, que é outro esporte, a gente leva as mães para lá, as mães têm curso de corte, de costura, de bordado. Agora, na pandemia, muitas famílias sobreviveram porque as mães aprenderam no curso lá de costura a fazer máscara. Foi a principal fonte de renda de muitas famílias. Os pais, a gente faz curso de encanador, de eletricista, tudo isso voluntariamente, né? Eu arrumo voluntariamente, vem dar um curso de design de sobrancelha, o cara vai lá dar voluntariamente sem ganhar. Então o projeto, ele tem essas ramificações, que é para dar uma ajuda às famílias. Entendeu? Então o projeto existe por causa do SESI, que doa os Até hoje? Até hoje, o SESI é parceiro da gente até hoje. Todo ano ele doa os kimonos que a gente precisa. A Polícia Militar, que cede o espaço, o prédio, e cede a mim, né? Cede eu para lá para dar aula para os meninos. Então hoje o nosso projeto ele é uma referência, né? E a principal
principal meta do projeto não é formar campeões, apesar de termos muitos. É fazer uma prevenção primária da violência e da criminalidade Isso em é jovens. importantíssimo. Porque é difícil você tirar o jovem da criminalidade. Muito difícil. Existem casos, existem, raros. A grande sacação é a gente não deixar o jovem entrar no crime. Então hoje nós temos 16 faixas pretas formadas pelo projeto, tudo de comunidade pobre. Essas pessoas nunca iriam ter acesso se não fosse o projeto. Você falou que a sede é lá no bairro América, mas Isso. recebe aluno só do bairro América? Não, a gente tem aluno de Itapuranga, de Socorro, de São Cristóvão, até de Marunha a gente já tem aluno, entendeu? Então o projeto abrangeu. E assim, Eduardo, eu só tenho 180, mas eu tenho uma lista de espera de 200. E aí? Não tenho como absorver, eu não tenho como absorver. O meu espaço é pequeno, entendeu? Eu começo a dar aula 3 da tarde até 10 da noite, sem repetir tudo. De hora em hora, de hora em hora, de hora em hora. Entendeu? Porque o espaço é pequeno. A gente precisa de uma segurança mínima, né? Tem muito movimento e tal, para que as crianças não se choquem. É impressionante. E aí, quando você consegue pôr na cabeça da criança essa possibilidade que você conseguiu ver lá atrás, você consegue passar que é a importância do esporte, né? Associado, que você sabe que essas crianças moram em contexto de vulnerabilidade. Total, Né? total. E lidar com essa relação onde o crime assedia diariamente. Então, um trabalho bastante difícil, né, acredito eu, né, e você fazer esse acompanhamento, que o professor percebe quando o aluno está naquela parte. Como é que o instrutor lida com essa situação? Veja só, Eduardo, a gente já perdeu alguns jovens para a criminalidade, infelizmente. A gente já perdeu para o bicho e tal, esse jogo. Mas do outro lado, a gente já salvou um bocado. Só esses 16 são faixa preta, eles estão salvos. Eu tenho um aluno, tenho vários, não vou citar o nome desse, Emerson. Na rua dele, quem tem a melhor casa é o traficante, quem tem o melhor carro é o traficante, quem se veste melhor é o traficante, quem tem a mulher bonita é o traficante, mas ele quer ser policial militar. Então veja como a gente dá ao guri os valores corretos. O cara quer ser policial, ele podia estar influenciado por essa situação que eu acabei de explicar. Para que eu vou ser polícia se eu for desse lado que eu tenho tudo isso? Ele quer ser policial militar, faz concurso. Bateu na trave no último concurso da Polícia Militar de Sergipe, mas tenho certeza que ele vai conseguir passar. Ele e tantos outros. É estudante universitário. Quando chegou para mim, nunca imaginou de ser estudante universitário da Universidade Federal de Sergipe. Então, hoje ele disse, eu nunca imaginei de estar na Universidade Federal de Sergipe. E aí, aquela pergunta que você me fez. Aí eu descobri qual era a minha missão, olha, o projeto. Depois de alguns anos. A minha missão é simplesmente dar aos outros a chance que eu tive. Isso aí, além de ser emocionante, é algo que nos gratifica, né, enquanto ser humano. Dá um sentido no meio desse caos todo que a gente está vivendo. E aí você continua esse trabalho, mas paralelamente você também agora é requisitado para palestra, para excursões no exterior. Como você avalia hoje a relação desse trabalho que você faz com a questão da segurança no nosso estado, principalmente? Veja só, Eduardo, quando há qualquer falha da polícia, é imediatamente colocado na mídia e tal. Mas quantas abordagens são feitas por dia em Sergipe? E os policiais fazem as técnicas de defesa pessoal, imobilizam as pessoas, levam para a delegacia conduzida de forma técnica e não são registradas pela mim. Exato. Quantas? Isso é importante a gente ressaltar. Essa mensuração não tem, porque deu certo. Quando dá certo, não é interessante divulgar. Agora, quando tem uma que dá errado, aí há todo um contexto de divulgação. E por que você acha que a gente sempre opta por esse lado ruim? Né? As coisas ruins são as que chamam a atenção do público, é aquele que atrai. Eu acho que as coisas ruins, elas por ter dado mais notoriedade, porque as dá, elas chamam mais atenção. Uma coisa que está batendo ali todo o tempo, né? Batendo. Já pensou se tivéssemos vários programas de mídia, de divulgação, que divulgassem coisas assim como a sexualidade que você está divulgando, coisas boas, se a gente começasse a se cercar de coisas boas. Exato. Né? Mas a gente tem uma tendência de fazer uma sensação em cima de uma notícia ruim. Né? E as pessoas ficam
sensacionalista em cima dessa notícia ruim, né? Vamos divulgar. Eu acho que se a gente passasse um mês divulgando notícias boas, você ia ver como os níveis de criminalidade ia baixar, ia diminuir. Isso é importantíssimo, porque a gente sempre foca na questão da violência, da criminalidade, né, daquilo que a gente está vivendo, as pessoas cada vez mais se cercando, se mantendo presas dentro dos condomínios, né? Isso. Achando que estão seguras, porque possuem um carro melhor, um carro blindado, e perde essa conexão do todo. Vive numa bolha. Vive numa bolha. Sem perceber que essa bolha pode ser rompida facilmente. Exato. Facilmente. Então, o que você acha que faltaria, talvez, no ensino, nas escolas, talvez nos ensinos das universidades, para que a gente tivesse essa interpretação mais sistêmica? Uma reforma educacional é necessária, uma reforma de verdade, uma reforma que melhore. Que melhore. Que melhore. Seria essa que nós falamos. Uma reforma que você deixa o aluno sem querer. Olha, se você não quiser essa disciplina, você não estuda. Não acredito nessa reforma. Eu acho na formação holística. O cara tem que estudar tudo, a primeira parte. As leis, fazer uma reforma do Código Penal, que já é muito antigo, né, tem várias brechas, e entender que o centro de uma pessoa é a família. Por que a gente está com essa criminalidade toda? As famílias estão deterioradas. Você pega uma mãe que pede um filho e pede para ele levar a droga. O filho tem 6, 7 anos. Ele não entende que aquilo é certo ou errado. É normal. É normal, é certo. Foi minha mãe que pediu, eu já tive relatos desse. Mas, professor, foi minha mãe que pediu. E aí? Tem escola que tem gente nesse cara, se ele vai para a escola, se ele vai para o judô, aprende o que é certo, chega em casa, vê tudo errado e pratica o errado. Vê como tem que ser uma reforma, uma reestruturação ampla do nosso país. O poder público, mas também as famílias têm que se juntar. Então, por isso que eu acho, Eduardo, que para a gente ver esse país melhor, a gente vai precisar trabalhar muito, pessoas como você e como eu. Mas Jigoro Kano dizia, não há nada maior sob o sol do que a educação. Jigoro Kano é professor que eu ajudou. E é verdade. Eu tenho alunos lá que eles começam a estudar em escolas públicas, não que a escola pública seja ruim, mas passa por várias dificuldades. E aí você vê uma conduta do menino, aí ele começa a ganhar no judô. Aí as escolas particulares chegam e dizem assim, Elvio, eu quero esse atleta. E um grupo de professores me criticam. Rapaz, você pega um guri de 5, 6 anos de idade, forma ele, quando ele está com 10, 12 anos você libera, eu digo, claro. Por quê? É a chance da vida dele, tem muita coisa. De estudar no colégio como, pode dar nomes? Não, colégios particulares. E Então, aí é uma reflexão que a gente precisa fazer, né? Por que o colégio público, por que a escola pública ela está desse jeito? Está deixando com que os alunos migrem. Tá. Aí eu tenho que deixar. Porque a chance da vida deles, Eduardo, eles vão lá e hoje estudam, tal, estão na faculdade. Tudo. Eu tenho um aluno que é vice-campeão pan-americano de luta olímpica, disputado lá nos Estados Unidos. O que seria essa luta olímpica? Seria aquela luta greco-romana antiga. E um derrubar o outro. Derrubar o outro. É uma luta irmã do judô, entendeu? Então os meninos começam no judô, depois eles migram para... Que não é muito comum aqui ainda, né? Não, aqui no Brasil não é. E é um esporte olímpico. Pois entendeu? é. A gente ensina o judô e a luta olímpica também. Ô Elvio, você que tem contato, né, com esses potenciais atletas, você acha que Sergipe teria, caso houvesse um investimento adequado, possibilidade de revelar mais talento? Muito mais, muito mais. Não tenho dúvida. Eu vejo meninos lá que chegam lá, aqueles meninos criados na rua, brincando e tal. E você vê pro guri, faça isso, guri, vá, faz. Faça isso. O guri faz tudo com a facilidade do mundo. Ali só precisa o quê? De treinamento e orientação. A gente dá o treinamento, mas a orientação no meio do caminho ele desvia por uma questão social. Ele dialoga com o cara diz assim, vai trabalhar de pedreiro, bora, de servente, R$50 o dia. Aí leva ali aquela droga, R$300. Entendeu? A questão social, ela infelizmente, em muitos casos, leva a pessoa para a criminalidade, infelizmente. E é uma questão que a gente tem que analisar de forma compartilhada, né? Porque como é que essas drogas chegam tão frequentemente ao nosso estado, tão distante das fronteiras? Como as armas chegam no nosso estado, tão distante dessas fronteiras? E essa apreensão, esse caminho que essa droga perfaz, eu acredito que tudo isso esteja mapeado. Sim. Mas são questões delicadas, que envolvem decisões, muitas vezes, que não são agradáveis, e a gente precisa conviver diante desse cenário.
mas também a gente não pode fechar os olhos, porque são nossas crianças, Sim. né? São o futuro desse Estado. Então a gente, na minha percepção, a gente precisa ter esse olhar posto à mesa para discutir com seriedade, né, com clareza, ouvindo profissionais, né, como você que está lá na ponta, trabalha. Como é que você vê essa questão desse império das drogas aqui no nosso Estado? Eu não digo no nosso Estado, sabe, Eduardo? Eu digo no Brasil de forma geral, entendeu? Eu torno a falar para você de novo. É uma reforma do Código Penal, né? O cara é pego com 200, 300 quilos de droga, fica preso pouco tempo, depois está livre para fazer de novo. Entendeu? As leis precisam passar por uma reforma. Né? Nós precisamos que o Congresso melhore as leis, né? E faça uma punição mais efetiva. Porque senão a gente está perdendo nossos jovens. O Eduardo, alguma criança que passou lá na minha mão, que não caiu no crime, poderia ser o marginalzinho que era assaltar. Imagina isso. E ele não foi esse marginalzinho porque ele conheceu o judô. Ele conheceu o método de educação. O judô é uma luta, mas antes de tudo um método de educação. A gente, quando começa a aula, faz uma saudação e respeito dos alunos, professor, e quando acaba, sensei, sensei, sensei. Então o guri vai criando referenciais que ele não tem em casa. Teve um guri que o pai bebia, batia na mãe, ele chegou para mim e disse: professor, se eu pudesse, eu matava meu pai. E aí, veja a mente desse guri. Para o guri disse, ele já está na violência, porque ele vê a violência dentro de casa. Para ele ir para a criminalidade, é um pulo. Aí a gente chega, senta, conversa, tal, não sei o quê. Não faço não. Você foi com muita raiva, pega o kimono, vem para academia para a gente treinar, você me derrubou, eu derrubei a raiva, passa. Tem que ter essa orientação, Eduardo. E temos que ter, nos policiais, um aliado. Né? Eu acho que a sociedade precisa ter esse respeito. Isso mesmo. Né? Valorizar. Porque através dos policiais é que a gente ainda pode pensar em um modelo de sociedade que nos possibilite viver. Então, enquanto a gente encarar o policial como aquele que chega para acabar tudo, a gente precisa entender primeiro que ele está ali para auxiliar a sociedade. Verdade, Eduardo. Assim, eu costumo dizer que em muitos casos o policial é o limite entre a civilização e o caos. Em muitos casos, né? O bandido, quando ele vai assaltar, ele não pensa em nada, ele só pensa em quem? Na polícia. Se a polícia vier, ele não pensa em nada. Ele não pensa as consequências que ele vai ter depois do crime. Ele pensa em fazer o crime e se dar bem. Quem que pode fazer ele não se dar bem? A polícia. Então, assim, você vê, se você viajar aí pelo Brasil, tem lugares que a única presença do Estado é da Polícia Militar. No Brasil todo. Você vai naquela cidadezinha lá no norte do Amazonas, não tem nada, mas tem dois policiais. Entendeu? É quem a pessoa pode recorrer imediatamente ao Estado, aqueles policiais. Então, eu acredito que a função dos policiais é proteger as pessoas, né? A polícia está para isso, aqui em Sergipe a gente vê muito isso, tem esse trabalho mesmo, mas tem trabalho de outros policiais também, nessa frente preventiva. Né? Temos trabalho no Conjunto do Beira-Mar, com o Aikido, nós temos o ProERD, que faz a prevenção da droga nas escolas todas do estado. Nós temos muitos programas, entendeu? Só que isso aqui são o quê, Eduardo? São contribuições, assim, pontuais. A gente sabe o quê? De um exército, para a gente conseguir melhorar esse país, esse estado. Um exército. Né? E aí demanda, como você falou, decisões lá de pessoas muito importantes, tal, vontade, né? Depende da vontade das pessoas. Agora, outra coisa que também eu acho importante é que, para que o policial possa proteger a sociedade, ele precisa primeiro proteger a si próprio e a sua família. Sim, então a gente tem que ter esse olhar também. Sim. É porque a gente, por exemplo, quando vê, aí vem lá a pessoa lá no quartel. Tem um projeto de judô aqui e tal, eu queria conhecer tal. Aí depois você pode ir lá, tá, como a gente está fazendo aqui, né, esse tá. Aí quando eu chego lá no lugar, que a pessoa me vê assim, faz lá do choque. E você é do choque? Achando que porque a gente é do choque, a gente não é feito de couro, de carne e osso como todo mundo. Muito menos emoção. Né? Muito menos não tem emoção. Não, nós temos. Olha, se o senhor for ver de uma competição, quando um aluno meu, né, só fala de um dos casos, eu tenho um aluno que é pobre, o pai está preso, a mãe está presa, as irmãs, ele vai criar com a avó, o cara tem teria tudo para dar errado. E ele foi para o Campeonato Sergipano de Judô, projeto social, tudo. E na categoria dele tinha faixas roxas, faixa marrom preta. E ele é faixa amarela, branca, cinza, azul, amarela. Ele é uma faixa iniciante. E ele ganhou a competição, ganhou de todo mundo, de marrom, de roxa.
Então, essa emoção que eu tenho na hora, você só precisa me ver, eu só me desconhece pela felicidade. Eu fico muito feliz, não por mim, mas por ele, que ele pode. Eu disse a ele, olha, você pode construir o seu caminho. Quem vai fazer sua história é você, não é ninguém. Não é porque a sua família tem um histórico difícil que você precisa reproduzir essa história. Então a gente percebe que através daquele momento ali, a pessoa se enche de autoestima e sabe que pode ir para frente. Uma questão para a gente finalizar, você tocou no início que você foi adotado. Sim. E você fala sem... Não, com o maior orgulho do mundo. E também sou muito grato a meus pais biológicos, viu, Eduardo? Que coisa, Repare, que história. Por quê? Já pensou se meu pai biológico, que não tinha condições nenhuma, minha mãe também não tinha, de me alimentar, não tivesse me doado? Ou eu tinha morrido de fome na infância, ou eu tinha sido condenado a alguma coisa, eu não teria nem chegado nessa idade, Eduardo. Então foi um ato de amor da zorra de minha mãe biológica ter me doado. A gente tem que olhar por esse lado. Aquele negócio, meu filho, a gente passa fome junto, não. Calma, isso não é amor, isso é egoísmo. Como é que eu sei que você longe de mim vai estar melhor do que está comigo? Mas eu não lhe amo, quero que você melhor bem ou não. Então essas são leituras que a gente começa a fazer, né, depois de alguns anos de vida. E eu sou grato aos meus pais biológicos e aos meus pais adotivos, os dois. Você chegou a conhecer? Não, meus pais biológicos não. Procurei ir atrás, mas não consegui, né? Porque eles não moravam mais no mesmo lugar, ninguém sabia. Nem eu fui atrás há uns 20 anos atrás, né? Então não consegui sucesso. E por que isso é importante? Porque a gente vê hoje tem muitas pessoas que se fazem de vítimas por esse fato, né? Você não, você conseguiu. Pelo contrário, eu sou agradecido. Já se meu pai biológico e minha mãe biológica não tivesse meu pai adotivo, minha mãe adotiva não tivessem me encontrado, eu não estaria aqui falando sobre o método de defesa pessoal de Sergipe, sobre o nosso projeto social. Eu não estaria aqui. Ou estava no presídio, ou estava morto. Eu pulei muitas fogueiras na vida, Eduardo. E eu queria aproveitar aqui para falar de uma situação. Eu quero levar meus alunos para um torneio chamado Quarto Open Secret de Judô, de seleções, em Maceió, em Alagoas. Sim, que vizinho. 18, 19 e 20 de agosto. Nós conseguimos o ônibus, a polícia nos deu o ônibus, nós conseguimos o alojamento com o SESI, né? Mas a gente tem a questão das inscrições, né? As inscrições dos alunos, a alimentação dos alunos. Então a gente está fazendo uma campanha para arrecadar. Se você depois puder divulgar, a nossa campanha é uma vaquinha virtual para ajudar na alimentação, porque alimentar 40 guri é complicado. E é interessante dizer, também eu fico feliz, não é nenhuma soberba nem orgulho, que na última edição desse evento, esse Open Secret de Seleções, tem 33 seleções do Nordeste todo do Brasil, e nós ficamos em segundo lugar. O projeto social ficou em segundo lugar, né? A gente competiu com clubes grandes da Bahia, clubes grandes de Pernambuco, né? E a gente ficou em segundo lugar geral, fomos vice-campeões, somos, né? Vice-campeão desde a última edição. E agora, se a gente conseguir, se tudo der certo, a gente vai tentar ir atrás do campeonato, sermos campeão desse grande campeonato. Coisa boa. E assim pessoal, a gente faz esse encerramento por hoje, na certeza de que ouvimos mais do que simplesmente um método de defesa pessoal, muito mais do que um profissional da segurança pública. Tivemos aqui lições de vida, daquilo que nos motiva a seguir esse trabalho, enquanto profissional, enquanto sergipano. Sim, sergipano. Para que a gente possa, através de uma inspiração dessa, que referenciou o pai dele, o primeiro sergipano a participar da Seleção Brasileira de Futebol, o senhor Lia, o professor Lia. Isso. E aqui a gente agradece assim, esse casal que o recepcionou e que você também soube agradecer. E aí, Sergipe que agradece também aqui a presença do Elvio aqui conosco. Eduardo, muito obrigado, eu agradeço a todos. Né? Nosso projeto é lá no bairro América, no Cefap, quem quiser conhecer, todos os dias eu estou lá, de segunda a domingo, todos os dias eu estou lá. Valeu, pessoal, até a próxima.